Bom dia a todos! Começamos agora o lançamento do movimento Medicamento Acessível, que une representantes da indústria de medicamentos e associações de pacientes. O objetivo é dar fim à extensão das patentes de medicamentos, já que atualmente, pela legislação brasileira, uma empresa pode ser responsável pela produção destes produtos por mais de 20 anos, e isso limita e encarece as opções de tratamento para a população. O trabalho é amparado pelo estudo inédito que será divulgado hoje aqui, intitulado Custo Econômico das Patentes Beneficiadas pelo parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. A pesquisa foi realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, AFIP. O movimento também lançou um manifesto em apoio à declaração de inconstitucionalidade, dos prazos mínimos de vigência de patentes, documento assinado por professores e pesquisadores do Brasil e do exterior, além de autoridades como ex-ministros da Saúde. A sociedade pode e deve conhecer e apoiar o trabalho pelo site medicamentoacessível.com.br, medicamentoacessível.com.br, onde é possível assinar uma petição online. E agora vamos assistir a um vídeo de lançamento do movimento. Brasil, um país com mais de 211 milhões de habitantes e um sistema único de saúde para atender a todos. Em 2019, o governo brasileiro gastou quase 20 bilhões de reais em medicamentos. Qual foi o impacto dessa conta para você e sua família? O que mudaria na sua vida se os medicamentos fossem mais acessíveis? A legislação brasileira permite que uma única empresa seja responsável pela produção de remédios por mais de 20 anos, o que limita e encarece as opções de tratamento para médicos e pacientes. A Lei das Patentes brasileira traz uma regra que favorece esse monopólio na indústria farmacêutica, que vai contra a Constituição brasileira. Essa realidade pode mudar a partir da discussão que o Supremo Tribunal Federal fará em torno deste assunto, prevista para ocorrer ainda este ano. Precisamos começar a transformar a saúde no país. É hora de pressionar nossos representantes legais a corrigir a lei e, assim, garantirem nossa liberdade de escolha, pois é a busca pela cura que nos une. E quando a saúde falta, nada mais tem importância. Junte-se a nós na luta pela extinção da regra da Lei das Patentes, que prorroga o monopólio da indústria farmacêutica sobre medicamentos. Movimento Medicamento Acessível. Muito bom. Nossos porta-vozes nessa coletiva de imprensa hoje são o pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, AFIP, Bruno Oliva, o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, ABFINA, Antônio Carlos da Costa Bezerra, o presidente executivo do Grupo Farma Brasil, Reginaldo Arcuri, e o presidente da Associação dos Pacientes Renais de Santa APAR, Humberto Floriano Mendes. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham ao vivo no Facebook e informar que podem e devem enviar perguntas aqui nos nossos comentários. Vamos selecionar, na medida do possível, vamos perguntar aos nossos debatedores. Mais uma vez, obrigada aos nossos debatedores por essa oportunidade. Vamos dar início à apresentação. Eu chamo a palavra o senhor Bruno Oliva. Bom dia, Bruno. Obrigada. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Que o objetivo é apresentar os resultados de uma pesquisa que a FIP fez sobre o impacto em gastos públicos da lei, gastos públicos de medicamento. Então, é um trabalho técnico que mostra de forma agnóstica, digamos assim, os resultados dessa lei em relação aos gastos públicos de medicamento. A gente vai ver que tem um impacto relevante. O pessoal vai mostrar uma apresentação, isso. Pode passar, por favor. Então, é evidente que a patente é um instrumento muito importante para que empresas tenham incentivos a fazer grandes investimentos em pesquisa e tecnologia e desenvolvimento. Se você
não protegeu o conhecimento gerado em alguns setores, especificamente aqui falando de fármacos, é muito fácil alguém copiar, e aí copiar o princípio ativo, enfim, a industrialização de um determinado medicamento, e todo o gasto em pesquisa e desenvolvimento seria jogado fora. Sabendo disso, as empresas que investem muito para descobrir novos fármacos e desenvolver novos medicamentos acabam não tendo incentivo para esse tipo de desenvolvimento. Entretanto, né, então, ou seja, o princípio das patentes é esse, ele faz sentido, não é isso que se discute, isso já é algo bastante desenvolvido no mundo inteiro, a ideia de patente. O problema pode surgir no prazo que se tem de patentes, né? Eventualmente, é difícil saber exatamente qual que é o prazo ideal para esse tipo de defesa, mas a gente sabe também que, digamos, um prazo muito grande acaba fazendo com que os preços praticados nesses produtos que tem a patente defendendo, né, a imitação, digamos assim, acaba fazendo com que o custo para o consumidor final, em última instância, a população, aqui, a população brasileira, no caso da nossa discussão, acaba pagando um preço muito alto. Então, há uma discussão do prazo que deve ser feita essa patente, não o princípio da patente em si. Então, é sempre um desafio olhar esses elementos. Pode passar o slide, por favor? A gente faz aqui pode passar isso também, por favor, e você fala da lei especificamente. Então, o que a gente tem aqui, a gente faz um exercício baseado no que a gente chama de backlog. Esse nome tem gente que chama de um jeito, chama de outro, mas no fundo digamos, o prazo que é dado de patente para além do que é considerado razoável pela legislação. Então, existem algumas formas, por exemplo, instigando litigância sobre uma determinada patente, e tem outras formas, colocando patentes parecidas com o produto original, enfim, tem várias formas, que não é o caso de discutir aqui, que podem fazer com que, na prática, um produto seja defendido por uma patente por um longo período de tempo, mais do que seria o razoável, o ótimo, do ponto de vista dos incentivos gerados para o desenvolvimento, ou seja, para o desenvolvimento de novos medicamentos. Então, voltando aqui, só para ficar muito importante, para ficar muito claro, a importância da patente. A patente importa, ela existe, isso tem no mundo inteiro, e ela defende, ela estimula os gastos em pesquisa e desenvolvimento. Só que se ela passa do limite, né, e essa é a discussão, se ela passa de um determinado limite, essa proteção acaba sendo maior do que a desejável, faz com que os preços fiquem elevados por um longo período de tempo, o que coloca um custo bastante grande no consumidor final e no governo, tendo em vista que o governo é um grande comprador de medicamentos para distribuição e uso para a população. Então, o exercício que foi demandado para a FIP e que a FIP fez, eu vou mostrar os resultados logo mais, exatamente o custo desse período adicional, digamos assim, de patente. Ou seja, quanto que o governo gastou a mais, ou na verdade gasta mais em geral, em cada ano, por conta desse prazo adicional para além do período que é considerado adequado aí pela legislação, né? Pode passar, por favor. Então, os resultados do trabalho estão aqui. É claro que aí tem um monte de número, difícil de entender a uma primeira vista, mas eu vou gastar um tempo razoável para que todos entendam o que significa esses números, tá? O gasto público em medicamento, considerando as 3 esferas, estados, municípios e federação, é claro que varia entre os anos, mas ele varia basicamente algo entre 20 e 25 bilhões de reais por ano, aí já descontada a inflação, considerando os preços de 2020. Aqui a gente colocou esse valor de 24, referente à data que nos importa para o estudo,
como foi mostrado no vídeo, em 2019 esse valor foi mais perto de 20, então tem uma variação. Mas, digamos, esse é o dado, essa é a ordem de grandeza das compras públicas de medicamento, considerando as 3 esferas de governo. Né? Qual que é o desafio, qual foi o nosso desafio aqui nesse trabalho? A gente precisa identificar, linha a linha, ou no detalhe, quais foram os medicamentos comprados pelo setor público para que a gente possa identificar no final do dia qual foi o gasto adicional que vou chamar aqui de um prazo adicional de patente, gera sobre os gastos públicos. Então, a gente tem que identificar, desses 24 bilhões, né, quantos foram, ou quais foram os medicamentos que têm essa característica, ou seja, os medicamentos que estão sob uma proteção patentária para além do considerado razoável pela legislação, né? Identificar, a partir daí, qual a participação desses medicamentos com essa patente adicional, digamos assim, nas compras públicas, né? A gente faz isso olhando uma base de dados que deixou de ser publicada, infelizmente, mas que permite a gente identificar linha a linha, né, todas as compras do poder público, ou uma parcela relevante das compras do poder público nas 3 esferas. Essa base de dados, que chama BPS, que tem essa discriminação linha a linha, ela representa algo como de 35% a 40% do total das compras públicas, ou seja, se trata de uma amostra, e essa amostra é com ela que a gente consegue trabalhar e identificar quais são os medicamentos comprados pelo poder público que estão sob proteção, digamos, adicional, né? Essa base de dados, ela olhando ela tem outras coisas além de medicamentos, mas quando a gente olha só medicamentos, ela representa 8,5 bilhões de compra, ou seja, algo como 35% das compras públicas. Desses 8,5% bilhão, quando a gente olha linha a linha, a gente identifica que 6,2 bilhões dessas compras de medicamentos estão associadas a medicamentos com essa proteção adicional, ou seja, esses medicamentos que têm a proteção adicional representam uma parcela grande das compras públicas de medicamento, né? Então, a gente aqui, a partir daqui, faz um exercício que é identificando. Bom, sabemos que o governo compra, considerando essa base de dados, algo como 6,2 bilhões de medicamentos com essa proteção adicional. Lembrando que esses 6,2 bilhões é um pedaço da BPS, não da compra como um todo. Tá? Essa compra como um todo, a gente tem que fazer um exercício para identificar, para estimar qual seria esse custo, a gente faz isso, logo mais chegaremos lá, qual seria esse custo do sobrepreço gerado pela patente adicional sobre as compras totais do governo, né? Então, considerando só essa amostra, a gente chega fazendo um exercício, considerando um sobrepreço gerado pelas patentes de 35% do total do preço. Esse padrão é usado comumente na literatura, e a gente usou ele aqui também. Então, a gente supõe que o preço seria 35% menor se não fosse essa patente adicional, né? E com isso, a gente consegue chegar numa estimativa dos custos adicionais gerados por esse período adicional de patente nas compras públicas, considerando de novo as 3 esferas de governo. Então, depende como a gente faz a conta, a gente pode supor que a quantidade de medicamentos comprado pelo setor público não se altera com as variações de preço, mas também a gente pode supor que se o preço diminui, o setor público vai comprar mais, porque já que o preço caiu, ele consegue comprar mais medicamentos. Então, a gente tem aqui 2 cenários, e a gente vai trabalhar com esses 2 e identificar a sensibilidade dos resultados a partir desses 2 cenários. Ou seja, o cenário 1, supondo que mesmo que o preço caia, o poder público compra a mesma quantidade, e o cenário 2, supondo que se o preço caísse, né, o poder público compraria mais, uma quantidade maior.
Então, fazendo essa conta, a gente identifica, ainda nessa amostra, né, não extrapolando para o setor público em geral, mas a amostra que a gente tem segurança, que é o que de fato está nas nossas mãos, que o custo anual médio nesse período de 2015 a 2017, que é o foco do nosso trabalho, o custo adicional anual médio, por conta desse sobrepreço gerado por esse prazo adicional de patente, é 2,2 bilhões ao ano, né? Isso considerando a base da BPS, que é só uma amostra das compras públicas em geral. Quando a gente extrapola esse número para as compras públicas em geral, isso aqui é um exercício, a gente não tem os dados detalhados de compras públicas, por isso que é só um exercício, mas ele é o resultado é bastante coerente. A gente chega aí nesse cenário 1, num custo adicional para os cofres públicos de 6 bilhões ao ano. O cenário 2, que é considerando que o governo compra mais, né, caso os preços caiam, esse custo adicional para o mercado, considerando o mercado todo, todas as compras públicas das 3 esferas de governo, seria algo próximo a 7,5 bilhões por ano, né? Então, é claro que isso é um valor bastante relevante, ainda mais se pensando em que, ainda mais numa situação de pandemia, o setor público em suas 3 esferas tem necessidades orçamentárias importantes para lidar com os desafios impostos pela pandemia, né? E aí, com isso, eu encerro a minha apresentação e aí, como a Giovana disse, haverá um espaço para perguntas, eu fico completamente à disposição para responder o que for preciso. Obrigado. Super obrigada, Bruno, pelos esclarecimentos. Lembrando a todos de colocar aqui as suas dúvidas nos comentários. Tá? Agradeço muito os seus comentários e esclarecimentos. E aproveito a oportunidade e passo agora a palavra ao presidente executivo do Grupo Farma Brasil, Reginaldo Arcuri. Bom dia, Reginaldo. Como vai o senhor? Bom dia a você, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite de estar participando dessa coletiva que trata de um tema importante quanto esse, que é o do acesso da população à medicina. Eu gostaria, aproveitando a exposição que o Bruno disse, de começar acentuando um aspecto da questão das patentes, né? A patente é uma espécie de contrato, né, de quem, como a legislação chama, né, o inventor, né, a pessoa que, por exemplo, no nosso caso, desenvolveu um novo medicamento, né, um contrato entre ele e a sociedade representa o Estado. Como é que funciona estruturalmente a patente? Né? O Estado, representando a sociedade, diz para o inventor: muito bem, eu tenho interesse em estimular que você esteja desenvolvendo cada vez coisas melhores para a sociedade. Então, eu vou te dar, depois que eu verificar que o que você inventou realmente é uma coisa nova, é uma novidade, eu vou te dar um prazo para você ficar sozinho no mercado, usufruir o esforço que você fez, intelectual, o investimento, e basicamente podendo vender para quem quiser comprar, é claro, mas pelo padrão de preço que você estabeleceu. Isso no mundo inteiro tem um prazo que é de 20 anos. No Brasil também. A Constituição diz que tem que ter prazo certo e a Lei de Propriedade Industrial diz que são 20 anos. Muito bem, por que 20 anos? Porque depois desse prazo, que já é um prazo bastante longo, né, a sociedade, através do Estado brasileiro, diz o seguinte: muito bem, inventor, muito obrigado. A partir de agora, a sociedade quer poder usar o resultado do privilégio que ela te deu. Então, vencidos 20 anos de que você teve a sua patente, usando exclusivamente, todos vão poder usar isso. Então, no caso de medicamentos, qualquer um vai poder produzir, a partir do conhecimento que você desenvolveu e do produto que você gerou, produtos iguais. De novo, no caso de medicamentos, a possibilidade de você produzir genéricos e biossimilares. Então, essa é a estrutura básica com a qual, por exemplo, a indústria farmacêutica brasileira está totalmente de acordo. Qual é o problema, então, com o parágrafo único que nós estamos aqui reproduzindo aquilo que a Procuradoria-Geral da República, que o Tribunal de Contas da União, que a Defensoria Pública da União
estão pedindo, junto com outras entidades, ao Supremo Tribunal Federal, que diga o seguinte: esse parágrafo único que estabelece que você pode ter extensão do prazo de patente, se houver atraso do INPI, não está de acordo com a Constituição. Ele é inconstitucional. E isso por quê? Porque tudo o que a Constituição faz é preservar esses princípios que eu falei, um privilégio em troco de um benefício para a sociedade, chegando mais perto da nossa vida cotidiana, né? Isso tem um impacto nosso, da Tivemos um probleminha aí, então eu vou aproveitar, depois a gente volta com o senhor Reginaldo, eu vou passar agora a palavra ao presidente da Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina, a APAR, senhor Humberto Floriano Mendes. Bom dia, como vai o senhor? Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar falando alguma coisa a respeito de movimento, né? Porque eu creio que movimento significa vida, né? Então eu acho que esse nosso movimento ele representa muitas vidas. Então eu gostaria de fazer inicialmente uma apresentação. Eu sou Humberto Floriano Mendes, paciente renal, transplantado, e atualmente estou presidente da APAR, Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina, e também diretor da Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil. Lembrando que a FENAPAR ela está presente em todos os estados da federação, né? E nós estamos representando aqui, diga-se de passagem, 140 mil pacientes hoje em hemodiálise, né? E é claro, aí fica aqui um parênteses, que é a nossa grande preocupação hoje, que esses pacientes não puderam fazer isolamento social e por razão dos seus tratamentos. Então isso nos causa muita preocupação, inclusive com relação à necessidade de vacina para essa população. E também representamos 70 mil pacientes transplantados no país. Eu gostaria também de afirmar que nas duas funções na qual eu exerço, eu não sou remunerado, né? E, claro, me sinto muito honrado, tá, pelo convite, por estar, de certa forma, representando outras entidades da sociedade civil nas diversas patologias. Quero iniciar a minha fala declarando todo o apoio à lei de patentes. Porque, claro, somos contrários apenas à extensão do prazo, né, que eu acho que estava sendo comentado anteriormente pelo nosso colega, que teve um problema aí de comunicação. Porque, claro, essa lei de patente, ela traz para nós, que, claro, somos sabedores da importância dessa lei, que é incentivar as novas tecnologias, em especial para nós, pacientes renais, no que se refere a medicamentos. Eu até quero trazer para o meu dia a dia, no caso dos pacientes transplantados, né? Onde que ao longo do tempo, eu, claro, sou transplantado desde 1994, eu presencio essa evolução desses medicamentos, que, claro, proporcionam para todos os transplantados do país, com essa evolução, uma longevidade dos nossos transplantes, bem como menores efeitos colaterais, né? Lembrando, claro, que para nós, pacientes renais, para evitar a rejeição, são medicamentos de uso contínuo. Aqui até caberia um exemplo do medicamento imunossupressor, que não vem ao caso citá-lo, né? Mas que ele é usado para transplantes, que ele é incorporado ao SUS, de alto custo, e quando da perda da patente, passou a ser fabricado, inclusive, pelo laboratório do Exército, ou até mesmo por outros laboratórios privados, que vale ressaltar que hoje a compra desse mesmo ele é centralizada pelo Ministério da Saúde
e distribuído para todo o país. Essencialmente, é importante ressaltar que a redução do custo ao SUS consequentemente impacta, né? Eu acho que isso já foi demonstrado nos números aí citado anteriormente, e também nos impostos pagos por todos nós. Eu gostaria de falar da importância do movimento, como eu disse, que é um movimento, e todo movimento representa vidas, né? E eu, claro, como paciente, né, transplantado, eu gostaria de dizer que quando tomamos ciência, né, desse movimento de medicamentos acessíveis, nós entramos em contato porque nós entendermos ser essa a missão das nossas instituições. Claro, imediatamente nós realizamos a adesão, pois precisamos focar, como o próprio movimento se propõe, levar a própria população a acesso aos medicamentos. E acreditamos que nesse momento que nós estamos aqui discutindo, né, a extensão da prorrogação das patentes, que, claro, é um dos movimentos importantes que trazem para nós, pacientes, população como um todo, né, o acesso aos medicamentos. Claro, como associação de pacientes, precisamos, né, chegar às nossas instituições, que chegam com muita frequência, né, pacientes nas nossas instituições que com receituário, né, vamos chamar assim, com a receita mesmo, que não são acessíveis à própria realidade brasileira, onde nós exercemos o nosso papel enquanto sociedade, enquanto associação. Nós buscamos, através de várias tratativas, buscar esse acesso. E entre elas está, claro, né, junto ao Ministério da Saúde, pela Conitec, a incorporação de medicamentos, né, dessas novas tecnologias, junto ao SUS, para quando isso se trata de medicamentos para toda a massa de população ou de pacientes, né? Ou, infelizmente, uma outra forma que nós conseguimos dar acesso a esses pacientes, na nossa associação, obviamente, que é através dos advogados, que, mais uma vez, de uma forma que eu considero um tanto quanto desgastante, mas não só para o paciente, mas para a própria sociedade, para o próprio governo, que são as vias judiciais. Porque, por exemplo, Perdão por interrompê-lo, vou pedir que o senhor conclua em um minutinho, só porque temos perguntas aqui, tá bom. Desculpe interrompê-lo. Tá, joia. Então, eu só quero finalizar que as doenças paralelas, né, que nós temos na insuficiência renal, enquanto população geral, eu vejo que muitos não têm acesso aos medicamentos ou associações, daí enfrentam longas filas junto às defensorias para buscar, mais uma vez, o acesso a esses medicamentos. Então, eu gostaria de finalizar, né, solicitando a todos a sensibilidade ao tema, pois esse tema ele representa muitas vidas sendo salvas. Acompanhamos assim o desespero de muitos pais, mães de famílias, que hoje é uma realidade, né, que buscam por medicamentos nas farmácias para seus filhos. E lembrar que eu gosto de dizer que somos todos vencedor, né? Quando eu digo vencedor é porque estamos tentando vencer a dor. E é claro, finalizando especificamente agora, eu gostaria de pedir aos senhores repórteres que possam ecoar esse nosso pedido de demanda para toda a sociedade, assim como para o Supremo, né, desse nosso movimento. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer e pedir a todos, na atual conjuntura, né, que nós vivenciamos, que se cuidem. Muito obrigado. Desculpe ultrapassar o tempo. Imagina, eu que agradeço as suas palavras. A gente aproveita aqui, temos a conexão novamente com o senhor Reginaldo, para que ele complete seu raciocínio. Bom, obrigado. Coisas da moderna tecnologia, né? Acontece.
Bom, agradeço de novo, lamento, mas queria só retomar o seguinte. Então, patentes são um contrato, né? É um privilégio em troca depois da sociedade poder usar esse conhecimento e produzir de maneira ampliada o produto que ficou durante esse período sob proteção e com exclusividade para estabelecer um patamar de preço, né? Nós estamos vivendo agora, nesse momento da pandemia, uma pressão muito grande para alcançarmos aquilo que ou nos previne, como é o caso das vacinas, aquilo que nos mantém vivos, como é o caso dos medicamentos que são usados agora, quando principalmente as pessoas já estão em tratamento hospitalar, e aquilo que virá, que serão os medicamentos que poderão curar a Covid ou reduzir muito os seus impactos, né? Então, eu queria usar dois exemplos para poder demonstrar isso nas circunstâncias que nós estamos vivendo agora, né? Como todos sabem, muito infelizmente, um dos efeitos da Covid é exatamente obrigar as pessoas a serem atendidas para manterem uma respiração mecânica, né? E para isso, me imaginem bem, né? Quer dizer, uma pessoa tem que ter um tubo enfiado até o seu pulmão para permitir que um ventilador mecânico mantenha ela viva. Isso só pode ser feito quando a pessoa entra num sistema dito de coma induzido, quer dizer, ela não pode ter nenhuma reação, ela tem que ficar absolutamente imóvel. Isso é conseguido com medicamentos muito potentes, analgésicos hospitalares e relaxantes musculares, né? Que, aliás, é bom frisar, são produzidas no Brasil pela indústria farmacêutica brasileira, que é o que tem permitido que as pessoas sejam atendidas tanto no ano passado quanto agora, e isso é fundamental. Mas há, por exemplo, um processo muito complicado, delicado e que pode ser doloroso de desintubação, né? E para isso, por exemplo, um dos principais, embora não seja o único medicamento usado, é esse medicamento que se chama Sugamadex, né? Que é um medicamento que vai permitir que o corpo vá se adaptando para que o tubo, muitas vezes depois de semanas, possa ser retirado da pessoa. Pode passar o slide, por favor. E esse é um medicamento, né, que só tem, no momento, por estar com a patente estendida até 2022, que só tem um fabricante. Então, obviamente, nesse momento, ele tem, que é uma coisa que a patente, no prazo certo, garante, o privilégio de poder estabelecer mesmo com o governo um patamar de preços, né? Mas esse, por exemplo, é um medicamento que já poderia ter a sua patente vencida, que ela venceu no prazo de 20 anos, o ano passado, em 2020, e que nós poderíamos ter, como disse o professor Bruno, uma redução dos custos, tanto do setor público quanto do setor privado, porque os hospitais privados também têm que arcar com esse custo, se nós já tivéssemos uma produção local desses medicamentos. E só mais um exemplo, podemos passar, por favor, os slides. Esses são os preços, né? Tudo isso bem importante frisar, são preços estimados, mas que dimensão aí dos valores diferenciais, né? Podemos passar e temos um outro exemplo, que é a Rivaroxabana, que é um medicamento que ajuda a tratar um outro fenômeno, infelizmente, muito comum, cada vez mais, e que pode ser, inclusive, capaz de levar a óbito as pessoas, que é o problema dos trombos, né, que a Covid pode provocar. E isso é um anticoagulante de uma nova geração, que tem muito menos efeitos colaterais e que enfim, um tratamento melhor. E que também está com o prazo, pode passar o slide, também está com o prazo extinguido até 2022. Então, só para ficar nesses dois exemplos, muito objetivos, mas é bom lembrar o seguinte: as contas que o professor Bruno apresentou dizem respeito a medicamentos que, infelizmente, mesmo quando nós superarmos, e todos estamos torcendo para que isso seja resultado
o mais rápido possível, o fim dessa pandemia, mas vão continuar, infelizmente, havendo cânceres, artrites reumatoides, doenças autoimunes, e isso são medicamentos de altíssimo valor, que no Brasil são comprados basicamente pelo SUS, e que são os que geram esses números que o professor Bruno apresentou. Ou seja, a questão de você respeitar, porque era bom frisar isso, nós não estamos querendo desrespeitar as patentes, nem desrespeitar os prazos. Nós estamos querendo, ao contrário, que todos no Brasil respeitem o prazo máximo de 20 anos de vigência de uma patente. Se nós conseguirmos voltar para o que já deveria ser a normalidade de uso das patentes, todos vão ganhar com isso, né? Por quê? Porque aqueles que eventualmente têm que acessar diretamente, comprando do seu bolso esses medicamentos, vão se beneficiar da concorrência, né? Que é a única coisa que realmente faz os preços baixarem. E, finalmente, o SUS também vai ter uma redução de custos, que, como bem mencionou também o professor Bruno, o Humberto, vão permitir que haja mais dinheiro público disponível para comprar mais medicamentos e atender a mais pessoas de uma forma melhor, com tratamentos mais eficazes. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Certamente teremos muitos assuntos aqui para aprofundar. Agora eu passo a fala para o senhor Carlos da Costa Bezerra, porta-voz da Abfina. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco hoje nesse importante debate. Muito entusiasmo que estamos participando desse movimento, né, o medicamento acessível, e gostaria de dizer que não poderia ser diferente, porque a Abfina, ela tem 34 anos de existência e ela vem trabalhando nesse tema já desde o seu início, para buscar um fortalecimento das indústrias nacionais na área da química fina, especialmente nesse assunto da farmacêutica e do farmoquímico. Nós entendemos que o movimento ele tem toda a sua importância, porque temos um longo trabalho, esse trabalho na pessoa de Nelson Brasil e de Denis Barbosa, que monitoraram essa lei, né, a Lei de Propriedade Industrial, e mostrou, através de uma ADIM, né, em 2013, que era altamente importante a discussão desse parágrafo único do artigo 40 da LPI. Fomos, por filigranas jurídicas, não prosseguir o nosso pedido, mas entendemos que a Procuradoria-Geral da República, através na época, né, do procurador Rodrigo Janot, acolheu o mérito, e a partir disso houve a entrada no Supremo Tribunal Federal desta ADIM que hoje buscamos a discussão agora em abril. Depois disso, a procuradora Raquel Doge e agora o procurador Augusto Aras, eles entendem da importância desse tema, como foi colocado no início pelo Arcuri. A própria Defensoria-Geral da União, ela também entende da importância disso. O nosso consultor jurídico atual, o professor Pedro Barbosa, ele inclusive coloca que isso é uma conjunção muito importante para que nós tenhamos uma defesa importante desse mecanismo, e, de alguma maneira, isso já foi muito bem explicitado pelos nossos colegas que me antecederam, principalmente Humberto, que traz um relato vivo de como se atinge, né, essa extensão de patentes, atinge o dia a dia das pessoas que, dentro do Sistema Único de Saúde, inclusive dentro da própria rede privada, são atingidos pela diminuição de acesso a produtos importantes para tratamento de patologias. Fazendo um paralelo muito rápido, a gente percebe que esses valores, né, que o Cláudio coloca, esse estudo da FIP, dentro de um levantamento também de estratégias da própria professora Júlia Paranhos, que fez um trabalho excelente na
na Faculdade de Economia da UFRJ, também se aproxima desses números que foram apresentados pela FIP, pelo Cláudio. Nós entendemos que poderíamos ter uma farmácia popular, porque ela tem um valor importante dentro do custo da assistência farmacêutica pública. Nós poderíamos ter, por ano, uma farmácia popular se utilizando desse valor para ser ampliada, ser mantida. Então, vocês possam ver essa situação de inacessibilidade, né, do paciente, como a retirada dessa condição jurídica poderia propiciar aos pacientes do SUS. A gente entende, por esse histórico que a Bifina vem fazendo durante esses 34 anos, que é de interesse social e econômico esse julgamento agora. Entendemos que movimentos, né, como esse reforçam essa nossa intenção de retirada desse dispositivo, que não é nada mais, nada menos do que fazer o privilégio, como foi dito, se estender por força da incapacidade no caso do NPI, de fazer o seu julgamento em tempo hábil. Não queremos, com isso, dizer que o NPI não faça o seu trabalho. O NPI tem feito um esforço muito grande, mas é uma sobrecarga muito grande. A falta de estrutura do NPI é muito patente. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um pesquisador do NPI com 600 processos ano, quando outras agências de exames de patentes pelo mundo colocam na faixa de 200 processos, sem nenhuma perspectiva de uma estruturação melhor desse órgão tão importante para o desenvolvimento público e também, como foi dito aqui por nós, para a saúde pública brasileira. Então, a Bifina, desde o início, a gente trabalha nesse assunto, né? Não seria agora que não iríamos abraçar essa causa do medicamento acessível, e fico também aqui aberto a qualquer tipo de solicitação que possa ser feita aí pelos nossos participantes. Muito obrigado, Giovana. Eu que agradeço. Agora nós vamos abrir as perguntas para o público, temos perguntas interessantes. Eu vou começar fazendo uma pergunta de Paula Tomás ao senhor Reginaldo. Ela gostaria de saber como a derrubada do artigo 40 afeta diretamente o combate à pandemia da Covid no nosso país. Bom, esses dois exemplos aí levam já a uma resposta, quer dizer, medicamentos para tratamento da fase mais crítica, quando a pessoa está entubada, e outra para tratar efetivamente um dos efeitos que são os trombos, né? Mas, além disso, há uma série de outros medicamentos que, inclusive, estão sendo testados para combater a Covid, como antirretrovirais e anticorpos monoclonais, que são exatamente os medicamentos que têm, no Brasil, infelizmente, os prazos de extensão de patentes mais longos, né? E o que isso significa? Significa, e está sendo demonstrado à saciedade aí nesses últimos dias, que a solução para combater a Covid com medicamentos, eu aí não estou falando das vacinas, estou falando dos medicamentos, está nos medicamentos mais avançados tecnologicamente e não nos medicamentos que já estão há décadas no mercado, que continuam muito úteis para aquilo que eles foram desenvolvidos e continuam sendo usados. Mas a possibilidade de tratamento eficaz e, eventualmente, cura está no futuro, né? Está nesses medicamentos que estão sendo desenvolvidos. E aí é uma conexão direta. Quer dizer, se você tem uma extensão de patente além de 20 anos, que vamos levar 20 anos não são 20 dias, né? Se você vai esticando cada vez mais isso, o que hoje é uma situação que nós não sabemos objetivamente quando vai acabar, vai sofrer os efeitos negativos de você ir mantendo os medicamentos que podem ser usados para um resultado melhor, ainda com o privilégio de poderem estar no mercado
apenas com os seus fabricantes originais e com os patamares de preço que eles têm oportunidade de utilizar. Então, a nosso juízo, né, há uma conexão direta, quer dizer, patente tem que servir para as duas coisas, para incentivar o desenvolvimento de novos medicamentos, ótimo. Mas isso tem que ter prazo certo por causa disso. A pergunta é excelente, porque trata da questão de hoje. Quer dizer, você tem que ter um prazo para saber quando ela termina, para que outros possam entrar no processo de produção, de disputa de mercado, e atender aquilo que todos nós estamos sofrendo, que é isso, a necessidade de tratamento eficaz e cura para a Covid. Perfeito. Muito obrigada. Agora, pegando um gancho também com essa questão do artigo 40, eu tenho uma pergunta para o senhor Bezerra. Ela é de Carlos Carvalho. Ele diz o seguinte: o parágrafo único do artigo 40 está em vigor desde há mais de 20 anos. E por que questioná-lo somente agora? Carlos, muito obrigado pela pergunta. Eu tive um tempo curto, mas eu tentei mostrar que não é a partir de agora, né? A Bifina fez a entrada desse pedido da inconstitucionalidade desse parágrafo único em 2013, né? E por que ela fez em 2013? Porque a lei foi promulgada em 96 e houve todo um período de avaliação para que pudéssemos entender que essa regra da extensão estava realmente sendo feita e beneficiando essa extensão desse privilégio. Então, e me referi a procuradores mais antigos que acataram essa tese. Então, eu tenho a te dizer que já temos mais de quase 10 anos a Bifina trabalhando contra esse parágrafo único, e isso, de alguma maneira, agora, esse julgamento já foi adiado várias vezes. A Bifina tem feito essa participação através do professor Pedro Barbosa, e, de alguma maneira, nós entendemos que é o momento de ser julgado agora, por força de todo esse histórico, e inclusive do que foi dito já sobre a pandemia, da influência que a pandemia trouxe para o acesso de medicamentos à população. Tá, muito obrigada, bastante claro. Eu tenho agora uma pergunta para o Bruno. A pergunta é de Carla Freitas. Ela gostaria de saber se tem uma previsão de quanto tempo os preços dos medicamentos cairiam para o consumidor com o fim da extensão das patentes. Obrigado pela pergunta. O estudo não trata disso, quer dizer, o estudo que a gente fez não estuda ou não analisa o tempo que se cairia, mas eu arrisco dizer que ele é relativamente rápido, na medida em que o que faz com que o preço caia é exatamente a concorrência de outras empresas na produção de um determinado medicamento. As empresas potencialmente concorrentes, sabendo com clareza qual que é o prazo de finalização da patente, elas certamente já estariam preparadas para, no dia seguinte, conseguir evoluir e fazer frente concorrencialmente ao produtor original. Então, é muito provável que essa queda seja bastante rápida. Perfeito, muitíssimo obrigada. Agora eu tenho uma pergunta para o senhor Humberto. Essa pergunta ela é de Paloma Rios. Senhor Humberto, ela gostaria de saber de que forma, na sua avaliação, o SUS é beneficiado com essa mudança na legislação. Obrigado pela pergunta, né? Como o SUS é beneficiado, eu até quando fiz uma exposição do medicamento exclusivo imunossupressor, né? Ficou muito claro, né? E é claro para nós, pacientes, né, que quando há uma incorporação do SUS, um exemplo que nós citamos, há uma incorporação e, ao mesmo tempo, há uma perda da patente, né, houve essa liberação, eu tinha dito no meu exemplo, o próprio Exército, né, vem fabricando esse medicamento, inclusive a indústria privada também vem fazendo, e é claro, como o próprio Ministério da Saúde faz a aquisição, hoje centralizada, né, e ainda distribui para todo o país, você pode ter uma ideia de como o custo desse medicamento vem abaixo, né? E é claro, economicamente, se é bom para a saúde, se é economicamente passível
para o próprio Ministério, para o governo, né? Eu trago novamente aquela discussão que é bom para nós, pacientes, é bom para nós, sociedade, porque todos nós vamos ganhar, né? E, obviamente, é o que nós trazemos, a importância, que, como eu disse, é que nós somos, dentro do movimento, somos favoráveis, né, a essa extinção da prorrogação, que também traz essa possibilidade de acesso de redução de custos para todos nós. Perfeito, muito claro, muito obrigada. Bom, as perguntas são muitas, mas estão todas aqui dentro da mesma linha, então eu vou dar oportunidade aos porta-vozes e um desafio ao mesmo tempo de, em 1 minutinho, no máximo 2 minutinhos, fazer um encerramento. Algo que não tenha sido colocado em nenhuma pergunta, na fala, na apresentação. Eu passo a palavra ao Bruno, para o seu encerramento, Bruno, por gentileza. Eu queria, de novo, finalizar agradecendo a confiança na FIP em poder fazer essa estimativa que dá, digamos, dá contornos quantitativos para essa discussão tão importante. Então, a FIP fica orgulhosa e feliz de poder participar na forma que ela é especialista, que no fundo é fazendo conta e análise econômica, para dar subsídio para esse tipo de pergunta ser respondido em termos quantitativos. Então, o dado que a gente chegou certamente é muito vultuoso, né? Esse custo para o SUS e para todo o setor público de algo como 6 bilhões, de 6 a 7 bilhões por ano, certamente é contundente e é necessário levar em consideração na hora de fazer ou alterar políticas públicas. Com certeza. Obrigada pelo esclarecimento. E agora passa a palavra ao senhor Reginaldo, para que faça as suas considerações finais aqui para o nosso público sobre esse tema tão importante. Eu terminaria dizendo que, como os que estudam o tema sabem, isto é uma jabuticaba, né? O parágrafo único do artigo 40 não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? Nós temos lei de patente no Brasil, porque o Brasil, como praticamente todos os países do mundo, quando foi aderir para entrar na Organização Mundial de Comércio, assinou um tratado que se chama TRIPS, na sigla em inglês, que é o tratado que regulou propriedade intelectual e patentes no mundo inteiro, onde o prazo é 20 anos e não há nada lá que diga que você tem que ter esse fenômeno móvel de ficar esticando patentes além do prazo previsto. Então, além de ser contra a Constituição brasileira, esse parágrafo único também é uma coisa que bota o Brasil completamente fora do que é a legislação internacional do período e que tem esse efeito. Eu queria também, só para terminar, sublinhar fundamentalmente sobre medimentos de ficar estendendo patentes, né? Só para ficar num exemplo, né? Patente é diferente de celular, né? Então, você pegar um medicamento como aspirina está há 120 anos no mercado e todos nós, quase todo dia, por uma razão ou por outra, acabamos tomando. Agora, quem lembra qual era o celular 20 anos atrás? Então, a importância da extensão de patentes é muito diferente dependendo do setor industrial que você está trabalhando e, obviamente, no caso de medicamentos, tem um impacto direto sobre a vida das pessoas e a possibilidade de acesso à saúde que outros setores da economia, também protegidos por patentes, não têm. Está muito claro, muito obrigada. Eu passo agora a palavra para as considerações finais do senhor Antônio Carlos. Muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui. Eu que agradeço esse espaço, tentando repassar essa luta histórica da Bifina também, e por isso nós temos essa ligação total com o movimento, né, medicamento acessível, e dizer, só para contextualizar em números, que o gasto com assistência farmacêutica no país, em 2019, foram em torno de 20 bi de reais. Esses valores são distribuídos, como o Bruno colocou, em diversas instâncias, né, dos nossos municípios, estados, do governo federal. Quanto mais nós tivermos possibilidade de aumentar esses valores para o dispêndio com assistência farmacêutica, principalmente no SUS, ele é importante, né? Nós tivemos a emenda constitucional 95, hoje nós temos o nosso orçamento, né, geral do Ministério da Saúde praticamente igual ao que era em 2014,
com mais 7% de habitantes, ou seja, já é uma fórmula muito maquiavélica, né, para que se faça a assistência farmacêutica a essa população. Enquanto esse dispositivo tiver, é mais um item que traz gastos excessivos a essa política pública importante para o nosso país. Então, eu acho que temos que abraçar a causa do medicamento acessível. A Bifina fará todos os esforços para divulgá-lo e tentar fazer com que os ministros do Supremo, nesse julgamento agora marcado para abril, possam se conscientizar da importância desse tema, inclusive dentro do nosso martírio da pandemia. Então, medicamento acessível e vamos à frente. Obrigado. Eu que agradeço. Agora passo as considerações finais para o senhor Humberto e mais uma vez agradeço pela participação. Quero agradecer em nome dos pacientes, né, das entidades civis na qual nós representamos, e gostaria de fazer uma observação, né? Num país no qual vivemos, que não realiza prevenção, infelizmente, a maioria da população necessita de medicamentos para sobreviver. Isso me causa até uma preocupação, porque nós estamos vivenciando um momento de Covid e sabemos que muitos pacientes não puderam acessar medicamentos, postos de saúde, profissionais, multiprofissionais. Então, eu acredito que, infelizmente, no futuro, né, todas essas patologias estarão sendo represadas. E quando elas vierem à tona, infelizmente, senhoras, senhores, nós vamos estar precisando de medicamentos. Por isso eu faço um apelo, até emocionado, pedindo que olhem pela população, olhem pelos pais de família, olhem pelos seus avós, né, que hoje necessitam de muito carinho. Me despeço e obrigado a todos. Desculpa o momento. Obrigado mais uma vez. Não tem que pedir desculpa. É um momento importante e é muito importante para a gente que lida com comunicação estarmos aqui nesse momento com o senhor, sobretudo nesse momento que precisamos de empatia, mais do que tudo. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. O tema é muito importante para a sociedade, sobretudo nesse momento. Poderíamos passar muito mais horas aqui conversando, mas infelizmente o tempo passa muito rápido e eu tenho que encerrar. Então, agradeço aos senhores, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam aqui pelo YouTube e lembro mais uma vez que para saber mais informações sobre esse movimento tão importante, basta acessar medicamentoacessível.com.br. Espero que a gente possa fazer uma nova rodada em breve. Mais uma vez, muito obrigada, um excelente dia a todos.